As revelações chocantes de Maria Sima sobre o purgatório. No purgatório, as pessoas sentirão dores, sobretudo nas partes do corpo com as quais elas mais pecaram. Uma vez, Maria Sima viu um sacerdote que veio pedir orações a ela. Viu que ele estava de batina, por isso ela reconheceu que era um padre. E olhando para a mão direita dele, vê que está escurecida, roxa, cheia de feridas e extremamente suja. Ele recolhia a mão como que parecendo que estava doendo muito, e Maria Sima perguntou o porquê. Ele disse: porque como sacerdote, várias vezes eu me recusei durante a minha vida a abençoar as pessoas, abençoar objetos e atender confissão. Então, por isso, eu sofro terrivelmente aqui, justamente por eu ter me recusado a fazer aquilo que era próprio do meu ministério. Sobre São Miguel. São Miguel tem um poder imenso sobre todos aqueles que o invocam, especialmente as almas purgatório. Então, nós podemos pedir a São Miguel que alivie o sofrimento das almas do purgatório. Há uma eficácia em invocar São Miguel. Sobre os funerais. As almas dizem a Maria Sima que estão presentes em seus próprios funerais. Os fiéis falecidos observam aqueles que verdadeiramente estão rezando por eles, e aqueles que estão ali somente pelas aparências. Eles escutam o que todos dizem sobre eles e não gostam quando dizem falsidade. Eles necessitam de oração e não de lágrimas. A gente está no nosso próprio funeral, esperando pelas orações e não pelo chororô, não pelas homenagens vazias, não pela quantidade de coroas de flores, mas esperando as orações daqueles que estão ali. Sobre a sepultura. As almas gostam que as sepulturas sejam simples, que sejam cuidadas com amor até a 3ª ou 4ª geração. E a elas são muito gratas por aqueles que têm o costume de visitar os cemitérios e de aspergir água benta sobre as sepulturas, e também de acenderem velas bentas nas intenções destes que estão no purgatório. As almas sabem quem visita os seus túmulos e reza por elas. Isto as ajuda e nos ajuda. Os sacramentais. As almas dizem a Maria Sima que gostam muito dos sacramentais, como a água benta, as velas bentas, o uso de medalhas ou de crucifixos bentos. Nós podemos segurar, beijar um crucifixo na intenção das almas do purgatório, porque elas não podem mais beijar um crucifixo e ganhar o mérito disso, mas nós podemos fazer por elas. Os sufrágios pelas almas. As almas dizem que elas sempre estão presentes quando falamos delas. Sabem do nosso sofrimento e por isso intercedem por nós. Não conhecem os nossos pensamentos ao rezar por elas e gostam quando rezamos em voz alta, garantindo assim que possam escutar ao menos um sussurro, dizendo que esta oração é por elas. Assim, já as deixam muito satisfeitas. Se juntarmos as mãos ao rezar, então Deus nos concede graças maiores ainda por conta da piedade corporal. Sobre o sofrimento. Pelos sofrimentos suportados com paciência, é possível que aqueles que estão vivos salvem muitas almas, às vezes até mais do que pela oração. Ao aceitar o sofrimento por amor a Deus, tudo se torna possível e gera os melhores frutos. Ou seja, a cruz sem amor é muito pesada, mas o amor sem cruz simplesmente não existe. Os pedidos feitos às almas.
Uma alma disse para Maria Sima que se antes de dirigir, de pegar o carro, nós nos acostumássemos a nos encomendar rapidamente à proteção delas e, claro, ao nosso anjo da guarda, e ainda aspergir água benta, isso reduziria em 80% dos acidentes de trânsito. Aspergir água benta é um sacramental, serve de alívio para as almas do purgatório. É importante, quando for visitar o cemitério, levar água benta e fazer a aspersão sobre os túmulos pelas almas. Sobre o futuro. Sobre o futuro elas não sabem de tudo, mas afirmaram que algo relacionado à conversão da humanidade estão às portas. Isso foi falado em 2004. As almas disseram também a Maria Sima que prosseguissem com as buscas após uma avalanche que teve na região dos Alves, uma vez que a equipe de resgate estava por finalizar os seus serviços. As almas, então, alertaram a Maria Sima que havia mais pessoas com vida no deslizamento que teve perto da casa dela. O que as almas falam sobre pessoas com necessidades especiais? Quando pessoas que tinham necessidades especiais durante a vida morrem e depois aparecem, elas estão totalmente curadas. Elas não têm muletas, não têm cadeiras de roda, caminham, falam, ouvem, enxergam normalmente. Somente uma alma, uma vez, se apresentou com o aspecto que ela tinha de doença durante a vida. Mas ela só apareceu assim para Maria Sima, pedindo para que ela desse várias instruções para os parentes dela. A primeira coisa que lhe perguntaram era sobre a sua aparência. Maria Sima disse que ela tinha um papo muito grande, e o pessoal falou que tinha mesmo, por conta de uma deficiência que ela tinha. Então, certamente, Deus permitiu que ele se mostrasse assim, só para ser reconhecido. Mas pessoas que têm necessidades especiais, depois da morte, não apresentam nada. As almas falam sobre os animais. As almas disseram: os animais percebem a nossa presença, especialmente os cachorros, os cavalos e as galinhas. Diversos relatos de cavalos que se recusam a passar por um determinado lado do caminho intrigam as pessoas. É porque certamente estão nos vendo. O objetivo das almas é chamar a atenção dos vivos para que rezem por elas, e que Satanás odeia tudo que está próximo ao ser humano e que possa nos trazer benefícios. Por isso, o demônio odeia os animais, sobretudo os animais domésticos. Quando almas protegem as pessoas que rezam por elas, protegem não só as pessoas, mas também os animais. As almas perdidas. Deus pode permitir, eventualmente, que também as almas que estão no inferno se manifestem, para que as pessoas tomem consciência da gravidade do inferno. Maria Sima diz: as almas perdidas podem tentar atacar pessoas que estão vivas, especialmente os seus próprios familiares, porque aqueles que já estão no inferno querem que aqueles que lhes eram próximos também se percam como elas. Por isso é importante a aspersão da água benta nas casas. E em casos mais extraordinários, onde a perturbação do ambiente se torna crônica, é necessária a presença de um exorcista. Qualquer pessoa com a sua autoridade de batizada pode aspergir água benta. Em alguns casos, há essa permissão de Deus, que almas perdidas, de alguma maneira, causem perturbação em determinados ambientes, para despertar os vivos para a realidade terrível que espera aqueles que não amam, não servem, não seguem a Deus. Práticas ocultas, ocultismo. As almas dizem que a mais perigosa destas práticas é aquela seita, maçonaria. Esta seita
tem promovido ao longo dos séculos o divórcio, o aborto e o suicídio. O seu maior objetivo é destruir a Igreja Católica e atualmente tenta fazê-lo desde dentro.